Com a ida do ministro Luiz Fux para a segunda turma do STF, muitas pessoas voltaram a ter esperança. E não é à toa, já é notícia que a defesa do presidente Jair Bolsonaro prepara um recurso para ser analisado justamente nessa turma. Fux, enquanto estava na primeira turma, foi o único a votar de acordo com a lei na contramão dos demais ministros. Agiu como um verdadeiro juiz, com base no direito e não em conveniências políticas. O voto dele reacendou a confiança de que ainda é possível termos um poder judiciário que respeite as leis e a Constituição. Agora, com Fux na segunda turma, cresce a expectativa de que o recurso da defesa seja analisado sob uma nova perspectiva. As manchetes já dizem: Bolsonaro recorrerá à segunda turma do STF para tentar anular a condenação. De acordo com as matérias, a equipe de defesa estuda propor uma revisão criminal. Mas o que exatamente é isso? O processo que eu costumo chamar de a farsa da trama golpista é, na verdade, um único processo que foi dividido artificialmente em 4 núcleos. Núcleo 1, Bolsonaro e Braga Neto. Núcleo 2, Felipe Martins. Núcleo 3, o grupo conhecido como Kid Pretos. Núcleo 4, o chamado Núcleo da Desinformação, que também já foi julgado. Até o momento, foram julgados o Núcleo 1 e o Núcleo 4. O presidente Bolsonaro foi condenado, mas ainda existem possibilidades jurídicas de contestar isso. Segundo as notícias, a defesa avalia apresentar uma revisão criminal. Mas é importante entender, revisão criminal não é um recurso comum, e sim uma ação própria, com regras específicas. Vamos entender o processo penal em 3 fases. Fase pré-processual, a fase de investigação. Fase processual, quando ocorrem as audiências, a produção de provas, a sentença e os recursos. Fase de execução, quando o processo termina, não cabe mais recursos e começa o cumprimento da pena. A revisão criminal só pode ser proposta nessa terceira fase, ou seja, depois que o processo transita em julgado, quando já não há mais recursos possíveis. Mas ela não serve para reanalisar o caso inteiro, e sim para corrigir injustiças claras. Ela é cabível, por exemplo, quando surge uma prova nova ou quando há nulidades processuais, ou seja, vícios que ferem as regras legais do processo. Um exemplo clássico. Alguém foi condenado por ter matado João. Recorreu, perdeu e o processo transitou em julgado. Depois o João aparece vivo. Pronto, é uma prova nova que permite revisão criminal. Outro caso. Se o processo não seguiu o rito legal previsto no Código de Processo Penal, também cabe revisão criminal, porque há uma nulidade de forma. E nulidades, nesse processo contra Bolsonaro, existem várias. O próprio ministro Fux, ainda na primeira turma, deixou claro: o caso não é de competência do STF, tampouco da primeira turma. Ou seja, o próprio ministro apontou vícios graves de competência. Por isso, a defesa de Bolsonaro tem caminhos possíveis. O primeiro é o chamado recurso de embargos infringentes, que pode ser apresentado quando há divergência entre os ministros. Na primeira turma, 5 ministros julgam. 4 votaram pela condenação e Fux divergiu, ou seja, há divergência. O artigo 333 do Regimento Interno do STF é claro. Havendo divergência na turma, cabem embargos infringentes. Portanto, esse recurso é legítimo. Mas aqui entra um problema. O relator é Alexandre de Moraes, que faz um exame de admissibilidade antes de enviar o recurso ao plenário. E em outros casos, ele já negou esse tipo de recurso, alegando, de forma inventada, que seria preciso haver 2 divergências, e não uma. O regimento não diz isso. Diz apenas divergência. Mas essa interpretação vem sendo usada para bloquear recursos e manter condenações. Se isso acontecer novamente, o processo se encerra nessa fase. Cabem apenas embargos de declaração, que são julgados rapidamente. A partir daí, o processo transita em julgado, ou seja, termina oficialmente. Um exemplo é o do Mauro Cid, que não recorreu. O caso dele já transitou em julgado e foi para a fase de execução da pena. E é nessa fase que entra a revisão criminal, que é justamente o que a defesa de Bolsonaro estuda fazer. Mas atenção! Ainda há uma confusão sobre quem julga essa revisão. Alguns veículos de imprensa afirmam que, por ser uma decisão da primeira turma,
a revisão seria julgada pela segunda turma. Isso animou muita gente, já que lá estão Fux, André Mendonça e Nunes Marques, formando maioria, 3-2. No entanto, o regimento interno do STF diz o contrário. O artigo 6º afirma que compete ao plenário julgar a revisão criminal de julgado do tribunal. Ou seja, quem julga é o plenário, com todos os ministros, e não as turmas. O que muda é apenas o relator, que será escolhido entre os ministros da outra turma, conforme o artigo 77 do mesmo regimento. Na distribuição de revisão criminal, quando a decisão for de uma turma, o relator será sorteado entre os ministros da outra turma. Em resumo, a revisão criminal da defesa de Bolsonaro será julgada pelo plenário, mas o relator poderá ser um ministro da segunda turma, onde agora está Fux. Esse é o raciocínio jurídico e uma das estratégias possíveis para tentar anular as ilegalidades dessa chamada trama golpista. Mas, para que essa revisão criminal seja possível, o processo precisa primeiro transitar em julgado. Ou seja, somente depois que todos os recursos se esgotarem, é que a defesa poderá entrar com essa ação.